quero tratar a respeito da relação que existe entre a dependência de Deus e a autoestima. Essa relação, por si só, ela não é incompatível. Na verdade, ela é complementar. Ela pode se tornar incompatível dependendo do nível de maturidade de cada uma das pessoas e da forma com que elas interpretam o que vem a ser autoestima. Autoestima é um termo muito utilizado popularmente, mas ele já perdeu a conotação técnica dele e é percebido a partir da conotação popular. E, obviamente, essa conotação popular é indevida, ela é superficial. A autoestima, na verdade, ela é o resultado da percepção do tanto que a criança se sentiu amada. É claro que isso vai depender do quanto ela realmente foi amada por esses pais, porque, infelizmente, nem sempre o ser humano recebe a forma adequada de amor que ele merece dos pais, porque, antes de tudo, os pais são seres humanos, também têm as dificuldades emocionais dele, psicológicas dele, advinda do próprio processo de relacionamento com seus pais, e se for voltando, vai ficar cada vez dessa forma. Então, popularmente, as pessoas atribuem a autoestima com o fato de ter uma atitude positiva em relação à vida, e a partir do momento em que eu tenho uma atitude positiva, tudo vai acontecer para mim do jeito que eu quero, na hora que eu quero, da forma que eu quero, como se eu desejo uma coisa, ela realmente vai acontecer. A autoestima não tem a ver com isso, tem a ver com o quanto você foi amado. E se você tem uma autoestima positiva, isso não exclui o seu equilíbrio psicológico, as situações da vida, que tudo não vai acontecer do jeito que você quer. Significa que você vê a vida de uma forma predominantemente positiva. Onde entra a relação entre a dependência de Deus e a autoestima? Dentro da visão adequada, elas se complementam, porque considerando uma atitude imatura. A dependência de Deus subentende que Deus é superior a nós, que Deus sabe todas as coisas e que você tem com Ele uma atitude saudável de submissão. Eu falo que Deus tem 4 posições de autoridade e, consequentemente, nós, como seres humanos, principalmente aqueles que já reconheceram Jesus Cristo como Senhor e Salvador e se colocam nessa posição diante de Deus, Deus é Deus e nós somos adoradores, Deus é Senhor e nós somos servos, Deus é Rei e nós somos súditos, Deus é Pai e nós somos filhos. Nessa perspectiva espiritual de reconhecer Jesus como Senhor e Salvador. Nesse sentido, a autoestima não é incompatível com a dependência de Deus, só que a dependência de Deus é superior à autoestima, porque muitas vezes nós podemos querer ter uma coisa, nós podemos querer, e não é errado que em determinado contexto, na maioria das vezes, ter essas coisas, a não ser quando a gente quer uma coisa para usá-la de uma forma inadequada. Mas dentro da dependência de Deus, como filhos de Deus que reconheceram Jesus como seu único, suficiente Salvador, Deus está nessa posição de Pai e nós temos que aprender a nos colocar diante dele. Então, muitas vezes, Deus, na sua sabedoria infinita, porque Ele é onisciente, onipresente, onipotente, Ele sabe todas as coisas, e nós não somos, apesar de nós termos características semelhantes a Deus no que diz respeito em vários aspectos dos nossos sentimentos, mas, obviamente, no caso de Deus, as características dele são perfeitas e as nossas são imperfeitas, sem contar esses atributos de Deus, de que Ele é onisciente, onipotente e onipresente. E muitas vezes, o que Deus também quer é que nós saibamos nos colocar em relação a Ele. A submissão, a humildade, são coisas fundamentais. E como Deus sabe todas as coisas, a gente tem que aprender a depender. A dependência de Deus, para mim, é a marca da maturidade psicológica. Quanto mais maduro espiritualmente e psicologicamente é uma pessoa, mais ela vai reconhecer a superioridade de Deus. E Deus, muitas vezes a gente tem Deus como um pai e mais liga a imagem paterna humana que a gente tem com a imagem de Deus como se fosse a mesma coisa.
Deus não tem nenhum tipo de problema psicológico, Deus não é sarcástico, Deus não é sádico, Deus é um Deus equilibrado, Deus é ao mesmo tempo amor e lei, né? Que são atributos que o ser humano divide entre o amor como feminino e a lei como masculino. Deus é a junção equilibrada disso tudo. E ele visa um fim proveitoso para todos nós. Mesmo quando ele nos disciplina, ele está buscando um fim proveitoso. Então, nem sempre, apesar de uma autoestima positiva, saudável, que significa saber o valor que você tem, não precisar competir com ninguém, querer ter uma atitude positiva, nem sempre, como filho de Deus, Deus vai te dar tudo que você quer, na hora que você quer, da forma que você quer. E muitas vezes Ele vai te disciplinar, muitas vezes Ele vai não te dar aquilo porque o que você pediu muitas vezes é até correto, é justo, mas você não tem ainda a maturidade para utilizá-lo e está querendo para utilizá-lo com intenções negativas, muitas vezes para se sentir melhor do que os outros. E nós temos que lembrar uma coisa: Deus sonda o coração da gente. Nós podemos ter uma aparência, uma atitude exterior para as pessoas, representando um papel como se fosse uma personagem, não um ser humano, e muitas vezes as pessoas podem não perceber isso, mas Deus sonda o coração.